Aí começou a gravação. Pessoal, muito bom dia, então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos agora com 34 participantes na reunião. Então, hoje a palestra vai ser com o nosso convidado, Jorge Alex, médico ginecologista aqui de Itapetinga, que aceitou com o maior prazer e empenho em vir fazer essa palestrinha sobre um tema extremamente importante, né, tanto para a nossa vida profissional como pessoal de todos nós, né, um tema aí de saúde pública e de saúde da mulher importantíssimo, onde ele trouxe várias informações. Espero que todos absorvam e aproveitem da melhor forma possível. Doutor, muito obrigada de antemão por ter aceitado, tá? Já deixo aqui nossos agradecimentos em nome de toda a ETEC. Bom, então vamos lá. Dr. Jorge Alex, ele é formado em medicina no Rio de Janeiro pela Universidade de Iguaçu, é especialista em ginecologia e obstetrícia com residência médica no Hospital Escola da Piedade e Maternidade Carmela Dutra, no Rio de Janeiro. Então é isso, pessoal, vamos lá. Doutor, todo seu. Tá ótimo, obrigado. Bom dia a todos. Dizer que aceitei com muita satisfação esse convite. É um privilégio poder estar aqui falando para vocês sobre realmente um tema de extrema importância para a saúde pública e eu tenho certeza que muitos vão se interessar, inclusive, para cuidados pessoais também, porque o câncer de colo do útero, ele é ainda muito prevalente no nosso meio e a gente tem que se preocupar muito realmente com a prevenção dele. Qual a importância, então, do câncer de colo do útero? A gente tem que saber que ele é o terceiro a quarto tumor mais comum em mulheres. Ele perde somente para o câncer de pele, não melanoma, para o câncer de mama e para o câncer de cólon, do intestino. Hoje em dia, a gente ainda estima mais de 16 mil casos de câncer de colo por ano. E a sua causa, ele é causado por um vírus chamado HPV, papiloma vírus humano. Então, 100% dos casos de câncer de colo estão envolvidos com esse vírus. O câncer de colo do útero, ao contrário do que alguns possam imaginar, ele não tem caráter hereditário. Não é porque a sua mãe, a sua tia, alguém da família teve que você vai ter. Tá? Acontece que ele é tão prevalente que se estabeleceu essa relação de hereditariedade, mas ela não existe. E por que a gente fala que o câncer de colo do útero é inadmissível a gente ainda ter uma alta incidência desses tipos de lesões e câncer de colo? Porque é um câncer totalmente prevenível. A gente consegue diagnosticar lesões no colo do útero antes mesmo dela virar um câncer. E mesmo que você diagnostique um câncer numa fase inicial, ele é 90% curável. Então, daí a importância da gente estar sempre investindo em educação, campanhas públicas e conscientização das pessoas buscarem assistência médica, tratamento, prevenção e cura. Quais são os sintomas do câncer de colo do útero uma vez estabelecido o câncer? Na maioria das vezes, em fases iniciais, ele é assintomático, ele não causa sintoma algum. Quando começa a dar sintoma, normalmente já em fases já mais invasivas. Então, dá sangramento vaginal anormal, corrimento com odor fétido, dor embaixo do ventre, e em fases mais avançadas, perda de peso, massa pélvica palpável e obstrução intestinal e das vias urinárias. A sua prevenção, nós temos 3 estratégias principais para a prevenção do câncer de colo do útero. Uma delas é o uso da camisinha, do preservativo. A segunda ação, e talvez com certeza a mais importante, é a vacina contra o HPV. Nós temos vacinas, nós temos a bivalente, nós temos a quadrivalente e hoje em dia nós temos a nonavalente.
Mais para frente eu vou falar sobre vacina, vocês vão entender melhor isso. E o terceiro, e não menos importante, é o exame colpocitológico, o bom Papa Nicolau. Bom, falando de câncer de colo do útero, como eu disse, não podemos deixar de falar do HPV, do papiloma vírus humano. Ele é um vírus de transmissão quase que exclusivamente sexual. Algumas literaturas falam da transmissão por fômites. O que são fômites? Compartilhamento de roupa íntima, toalha, né, utilização de banheiro, piscina. Mas, cientificamente, não temos provas de que esse tipo de transmissão por fômites ele realmente exista. Se cogita, mas a gente não tem prova. A sua transmissão é meramente, basicamente, sexual. E essa transmissão ela pode se dar pelo contato gênito-genital, pelo sexo oral, pelo sexo anal, e esse vírus infecta, portanto, principalmente genitália, ânus, boca e garganta. A gente está aqui falando de câncer de colo do útero, mas o HPV é responsável por vários outros tipos de câncer, de vulva, de ânus e de cabeça e pescoço, inclusive. Recentemente, o último levantamento da incidência de câncer de cabeça e pescoço nos Estados Unidos mostrou uma relação de 70% com esse vírus. Existem, já tipados geneticamente, mais de 200 tipos de HPV. Então, ele não é um vírus só, não. São vários. Mas só que desses, 40 infectam o ser humano. É disparado a DST, a doença sexual transmissível mais comum. 80% das pessoas terão HPV. Só que nem todas permanecerão com HPV. 70% a 90% das pessoas evoluem com cura espontânea em até 2 anos. E essa cura espontânea é o seguinte, é o próprio sistema imunológico seu que consegue eliminar esse vírus se você ficar curado. Só que mesmo assim, algumas pessoas permanecem com o vírus e ele se torna prevalente. Então, olha essa informação que eu vou passar agora para vocês. Estima-se que nas mulheres, 1 a cada 4 mulheres permaneçam com esse vírus. E dos homens, 1 a cada 2 homens tem o HPV. Então, olha a importância desse vírus, pela prevalência dele, pela incidência de tipos de câncer, não só de colo do útero, na nossa população, e não só no Brasil, mundial. O HPV, que nem eu falei, tem vários tipos. E a gente pode classificar eles quanto à oncogenicidade. O que é isso? Quanto à capacidade de causar lesões, e até o câncer. Então, nós falamos que existe o grupo de HPV de baixo risco e aquele grupo de HPV de alto risco. O grupo de baixo risco, eu dei alguns exemplos aqui mais comuns, que é o 6, o 11, o tipo 40, 42, 43 e 44. Dentre os de alto risco, os tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39 e tal. Desses daqui, que são mais comuns causar infecção no ser humano, sem dúvida alguma, aqueles que são campeões é o 6 e o 11 e o 16 e o 18. Esses de baixo risco, eles normalmente causam as verrugas, as famosinhas verrugas genitais, que também são chamadas condilomas. Já os tipos de alto risco, eles estão relacionados a essa lesão aqui, ó. Isso aqui já é uma lesão mostrando um câncer já em estágio avançado. Mas também, que nem eu falei, pode infectar outras áreas. Então, nós temos aqui, por exemplo, olha, várias lesões verrucosas perianais. Nós temos aqui verruga envolvendo a cabeça e também o corpo do pênis. Assim como na língua, olha aqui, várias verrugas na língua. Entre você se infectar, você entrar em contato com o vírus
e ele causar alguma lesão, seja verruga ou um câncer cervical, um câncer de colo do útero, não é do dia para a noite, isso leva tempo. Então, por exemplo, você pode levar de 2 meses a 20 anos até você manifestar uma verruga depois de ter entrado em contato com o vírus. E 10 anos para poder manifestar um câncer de colo do útero. Esse tempo entre você se infectar e manifestar a lesão, seja verruga ou câncer, está muito relacionado à capacidade imunológica de defesa do hospedeiro, né, da pessoa, a virulência, a agressividade do vírus e também a quantidade, a carga viral, a quantidade de vírus que você entrou em contato. Bom, essa imagem aqui é uma imagem bem didática. O que eu estou mostrando aqui? Eu estou mostrando aqui uma imagem do colo do útero. É mais ou menos essa imagem aqui que a gente vê do colo do útero quando a gente passa o exame, o espéculo vaginal. Eu vou voltar um slide aqui, lá no início. Olha aqui. Aqui, de forma bem simplificada, a gente mostra a anatomia do útero. Esse aqui é o corpo uterino. Essa parte aqui é o colo do útero, que é a parte do útero em íntimo contato com o canal vaginal. E é aqui que a gente colhe o Papa Nicolau. Essa imagem aqui ao lado é quando a gente passa o espéculo, né, o bico de pato, e a gente consegue ver lá no fundo da vagina o colo do útero. Então a gente vê aqui ó, o corpo aqui, né, parte do colo, aqui o orifício externo do colo, lá para dentro nós temos o canal cervical, né, que vai desaguar aqui dentro, né, da cavidade uterina. Então, essa imagem aqui, que eu estou transportando para esse slide aqui, olha. Essa aqui. Quando a gente passa o espéculo, é assim que a gente vê o colo do útero. Então, vamos lá. Essa parte aqui, esse 1/4 aqui, que está escrito normal, tá? É o epitélio, né, sem lesão alguma. É a mucosa cervical sem lesão alguma. Aqui, nós já temos o início de alguma lesão causada pelo HPV, que são chamadas lesões de baixo grau, que, se não tratadas, evoluem para lesões de alto grau, que, se não tratadas, evoluem para um câncer invasivo e que aí já começa a comprometer a possibilidade de cura. Mas que mesmo aqui, mesmo já na fase de câncer, se a gente ainda diagnosticar na fase microinvasiva, 90% de chance de cura tem as pacientes. Mas podem observar que entre ocorrer infecção numa mucosa normal, né, evoluir com uma lesão de baixo grau, alto grau, até chegar no câncer, são 10 anos. Então, olha o tempo que a gente tem para poder buscar essa paciente e salvar, curar ela. E as medidas para isso são as medidas de prevenção. Por isso é que é muito importante a gente focar na prevenção. Podem ver que eu coloquei aqui prevenção primária e prevenção secundária. A prevenção primária é quando eu utilizo de recursos que façam com que essa paciente não entre em contato com o vírus, ou se ela entrar em contato com o vírus, ela tem um sistema imunológico com uma defesa adequada para eliminar esse vírus e não deixar que ele infecte. E quais são essas medidas? Que nem eu já falei, existem 3 principais, né? O uso do Papa Nicolau, né, a coleta do Papa Nicolau, a vacinação e o uso da camisinha. O uso da camisinha e a vacinação, elas vêm aqui, olha, na prevenção primária. Já o Papa Nicolau, ele entra aqui, na prevenção secundária. Então, a prevenção primária é isso, evitar que entre em contato com o vírus, o uso da camisinha, ou mesmo que entre, ela tenha condições de responder imunologicamente e eliminar o vírus, a vacina. Já a prevenção secundária é o seguinte, você já entrou em contato com o vírus, ele infectou e se tornou prevalente. Ele não foi eliminado. Então, o objetivo do Papa Nicolau é principalmente diagnosticar as lesões de baixo grau e alto grau que possibilitem um tratamento e uma cura antes de evoluir para um câncer.
Aqui do lado eu coloquei uma ferida interrogada, porque isso aqui é uma questão prática. O que acontece? É comum, quando a gente passa o espéculo e enxerga o colo do útero, ver uma mancha vermelha aqui no colo. Aí quem não tem experiência, olha e fala para a paciente que ela está com uma ferida. Falou ferida para a paciente, ela sai do consultório já em pânico, achando que está com câncer. E na maioria das vezes não tem nada a ver. O que acontece? Aqui no colo do útero, como vocês podem observar, ó, tem aqui o orifício externo do colo. Aquele que lá para cima continua como canal cervical até desaguar no corpo uterino, né, na cavidade do útero. Aqui, no orifício externo, normalmente tem uma junção chamada junção escamocolunar, que é a junção que une a mucosa cervical externa com a mucosa endocervical, com a mucosa do canal cervical. Só que a mucosa do canal cervical, aquela que está lá para dentro, ela é fininha, ela é quase que transparente. Então, às vezes, essa junção aqui, que fica bem aqui, ela se exterioriza, ela vem para fora. E fica mais ou menos aqui assim. Com isso, aquela mucosa que é fininha, quase transparente, ela fica exposta aqui do lado de fora. Como ela é fina e quase transparente, quando a gente joga a iluminação, o foco de luz, para poder enxergar o colo, a gente vê toda a circulação, todo o sangue aqui atrás. Então, ela fica uma mancha vermelha. E aí, quem não está acostumado, olha aquela manchinha vermelha e fala, você está com uma ferida. Pronto, o paciente já sai dali em pânico, achando que vai morrer. E não é nada disso, tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre a estratégia mais importante que existe para a gente prevenir, né, contra HPV e câncer de colo, que é a vacinação. Tá? Desde 2013, o Ministério da Saúde disponibiliza na rede básica de saúde a vacina contra o HPV. É de graça, gente. Tá? Existe a vacina que é disponibilizada é essa daqui, a quadrivalente. Por que é quadrivalente? Porque ela protege contra 4 tipos de vírus, justamente aqueles mais comuns, o 6 e o 11, que estão mais relacionados à verruga, e os 16 e o 18, que estão mais relacionados ao câncer de colo. Essas vacinas elas são aplicadas em 2 doses, com 0 e 6 meses de diferença. Elas são indicadas para meninas entre 9 até 14 anos e meninos a partir de 11 até 14 anos. O objetivo de vacinar nessa faixa etária, ao contrário do que alguns preconceituosos falam, não é estimular a vida sexual das crianças. Não é nada disso. É justamente para poder proteger essas crianças numa fase em que elas ainda não tiveram, né, o início da vida sexual, protegendo elas antes mesmo do contato com o vírus. Porém, acima dos 14 anos também pode ser feita a vacina, mas aí você já acha na rede particular. E normalmente, acima de 14 anos, são recomendadas 3 doses, com 0, 2 e 6 meses de intervalo. Homens, a gente pode vacinar até 26 anos e mulheres até 45 anos. Agora eu vou mostrar para vocês um videozinho bem resumido, mostrando o material e a técnica da coleta do Papai Nicolau. Então, vocês vão observar parte do que eu falei até agora nesse vídeo. Olá, meu nome é Jorge Alex, sou médico ginecologista obstetra, e hoje, através desse vídeo, eu vou explicar para vocês como é que é a coleta do exame de Papai Nicolau. Bom, primeiramente, nós temos que saber qual é o material que nós precisamos para a coleta do exame de Papai Nicolau. Nós precisamos de luvas, não precisa ser estéril, podem ser luvas de procedimento. Precisamos do espéculo vaginal, da escova, da espátula Gyre, da escovinha, e nós precisamos também da lâmina já identificada, do recipiente que vai receber a lâmina e de um fixador celular em spray. Bom, agora nós vamos dar início à coleta do exame.
Então, nós calçamos a luva e a paciente já devidamente posicionada na posição ginecológica para que seja feito o exame e a coleta. Vamos começar. Primeira coisa, eu pego o espéculo. Eu gosto de dar uma lubrificada no espéculo para que fique menos desconfortável a passagem dele pelo canal vaginal. Ok? Então, eu faço uma lubrificação com gel simples, semelhante àquele gelzinho que a gente usa para ultrassom, passando o gel somente no corpo do espéculo, sem aplicar na ponta. E aí, damos sequência à aplicação do espéculo. Sempre conversar com a paciente, orientando que esse exame não é para ser dolorido. Então, eu sempre aviso a paciente que eu vou encostar nela. Estou encostando. E aos poucos vai aproximando a mão na parte genital. Ao chegar na parte genital, nós separamos os pequenos lábios e, de forma delicada, começamos a introduzir o espéculo. Fazemos isso até alcançar o final do canal vaginal. Agora, com o auxílio de um foco de luz, eu vou abrindo o espéculo de forma lenta, sempre se preocupando em saber se está trazendo algum incômodo para o paciente. E lá no final do canal vaginal, a gente vai tentando buscar a presença do colo do útero. Bom, então, aqui nós já conseguimos ver o colo do útero da paciente, que é a parte do útero em contato íntimo com o canal vaginal. Nós temos aqui, olha, o colo do útero lá no fundo, né, com seu orifício externo. E é justamente nessa região aqui que a gente vai colher o exame da prevenção. Bom, então, agora vamos para a primeira etapa da nossa coleta, que é a utilização da espátula. Então, nós introduzimos a espátula através do espéculo até alcançar o colo do útero da paciente. Ao alcançar o colo do útero, nós giramos essa espátula delicadamente, colhendo o material e retiramos essa espátula. A segunda etapa da coleta é a utilização da escova, que a gente introduz no canal vaginal e retiramos, fazemos também uma aplicação leve e tiramos a escova. O esfregaço na lâmina, a lâmina é apresentada para você. Você pega a espátula, faz uma passagem na lâmina, pega a escova, gira ela sobre a lâmina, complementando o esfregaço. Agora, a gente faz a fixação do material através do spray de fixação celular. A mais ou menos 30 centímetros de distância, nós aplicamos um jato e deixamos secar durante algum tempo esse material. E fazemos a retirada do espéculo. É comum, após ou durante a coleta do Papa Nicolau, ter um pequeno sangramento na hora do momento da coleta. E não é nada demais. Bom, todos conseguiram assistir o vídeo? Laura, você está aí? Sim, muito bom. Conseguiu ver? Muito Perfeito. legal. Então vamos dar sequência aqui. Bom, agora vamos falar sobre o nosso bom Papa Nicolau. Importantíssimo. E vou falar alguns detalhes sobre esse Papa Nicolau que são importantes. Bom, primeiro, quem deve fazer Papa Nicolau? Toda mulher que já iniciou a sua vida sexual
e a partir dos 25 anos de idade tem que colher periodicamente o Papa Nicolau. O Ministério da Saúde ele explica o seguinte: se você tiver 2 exames anuais normais, você, teoricamente, pode colher o Papa Nicolau a cada 3 anos. Eu, pessoalmente, indico colher todo ano. Por quê? Porque a oportunidade que você tem de estar cuidando da mulher de modo integral. Não só a parte também, né, da prevenção do câncer de colo do útero, mas da saúde dela como um todo. E até quando colher esse Papa Nicolau? Se orienta a colher até 64 anos de idade. Deve-se colher todo ano, que nem eu colher aqui? Não, segundo o Ministério da Saúde, não, que nem eu expliquei, mas a minha recomendação é que sim. Quais os cuidados antes de se colher o Papa Nicolau? Fora do fluxo menstrual, né? A gente sempre orienta que, assim, perfeito seria colher ali logo após a menstruação, em torno ali de 1 semana depois da menstruação. Mas não existe essa obrigatoriedade. Deve-se ter abstinência sexual por 48 a 72 horas antes de colher e não utilizar pomadas vaginais até 7 dias antes da coleta. E agora eu vou trazer algumas dúvidas aqui, que é o seguinte, gente. Essas dúvidas que eu coloquei aqui em 2 slides são dúvidas do meu consultório, são dúvidas do dia a dia. E que quem tem HPV fica muito preocupado com essas questões. Bom, a primeira delas, HPV tem cura? Doutor, eu entrei em contato com HPV, tem cura? Tem, HPV tem cura. Tá? Lembra que eu falei que até 90% das pessoas podem ter uma cura espontânea do HPV. Então, se você entrou em contato com o HPV e por acaso diagnosticou esse HPV antes de ter uma lesão, calma, pode ser que esse HPV ele cure espontaneamente, vamos observar. Porém, se você não curou espontaneamente, aí realmente não tem cura. Não existe nenhum tratamento que realmente elimine o HPV uma vez que ele ficou presente e não saiu. Posso transmitir HPV mesmo sem sintomas? Pode. Pode. O HPV ele tem 3 fases. A fase latente, que é quando ele infecta você, ele persiste, mas ele fica quietinho. Ele não manifesta lesão nenhuma. Tem a subclínica. A manifestação subclínica do HPV é quando ele está causando alguma lesão, mas ela ainda não é visível. É aquela fase subclínica, em que a paciente está assintomática. Então, nessa fase, transmite. E a fase sintomática é quando ela já está apresentando as verrugas, é quando ela já está com uma lesão no colo avançada, manifestando sintomas. Então, nessas fases, também transmite. Tem como saber de quem ou quando eu peguei o HPV? Não tem, gente. Não tem. Ah, mas doutor, eu comecei um relacionamento há 1 mês e eu manifestei um HPV. Será que foi desse relacionamento? Que nem eu falei, a manifestação do HPV, ela varia de 2 meses a 20 anos. Então, se foi há menos de 2 meses, provavelmente não foi desse relacionamento tão recente. Mas, se você já tem uma relação com mais de 2 meses, você pode ter sido daquele parceiro ou daquela parceira? Pode. Pode ter sido de um parceiro mais antigo, a coisa de 5, 10, 15, 20 anos atrás? Pode. Então, não tem como, às vezes, dar certeza de quando que você contraiu esse vírus. Olha isso aqui. Posso pegar HPV no beijo? Galerinha aí que gosta de beijar muito, que gosta de ir para balada no carnaval, beijar 5, 10, 20 mil. Tá aí, ó. HPV transmite no beijo, sim. Tenho HPV. Terei câncer? Não. Não, 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 não. A maioria das pessoas que têm HPV não vão ter câncer, mesmo que manifeste alguma lesão no colo do útero. Então, por exemplo, as lesões de baixo grau, que quando são lesões bem iniciais, elas às vezes regridem também com tratamento, ou às vezes até espontaneamente. Se você melhorar a imunidade da pessoa, né?
Então, isso não é verdade, tá? Se você tem HPV, não é certeza que você terá câncer, mas é muito importante a gente acompanhar essas pacientes e fazer os devidos tratamentos para que você diminua a incidência dessa lesão. Tenho verrugas, doutor. Significa que também tenho lesão no colo do útero? Tenho lesão cervical? Não. O fato de você ter verrugas, né, na parte genital ali externa, não significa que você também tenha lesão no colo do útero. Lembrando que HPV são vários tipos. Nós temos aqueles tipos que causam mais verruga e nós temos aqueles tipos que causam mais lesão no colo. Então, o fato de você ter uma verruga, um HPV que causa verruga, não significa necessariamente que você tenha um HPV que causa lesão cervical. Então, por que a gente fala isso? Porque no dia a dia da gente, a gente vai lá e vê uma verruga, né? Só em ver a verruga, a gente já sabe que é por HPV. Pela experiência e a frequência com que a gente vê essas verrugas, a gente já sabe. Mas aí você fala para a paciente que ela tem um HPV. Mas aí colhe o Papa Nicolau da paciente, o Papa Nicolau às vezes vem normal. A paciente fala assim, puxa, o doutor mentiu para mim, me deu um diagnóstico errado. E não tem nada a ver. O fato de você ter verruga não significa que você vai ter uma lesão lá no colo. Seu Papa Nicolau pode ser normal. Já tenho HPV. Posso tomar a vacina? Pode sim, tá? Lembra que no mercado existem vacinas bivalentes, que quando você tem só 2 tipos de vírus na vacina, né? Você tem a quadrivalente, que tem 4 tipos, e você hoje em dia tem a nonavalente. A vacina nonavalente, ela já tem uma gama de proteção muito maior e que talvez seja o futuro aí, né, das etapas de vacinação. Então, se você já teve HPV, às vezes você teve contato com um tipo de HPV. E a vacina pode proteger contra outros tipos. Então, mesmo você já tendo HPV, vale a pena tomar a vacina sim. Tomei a vacina. Posso parar com a prevenção e o uso do preservativo? Óbvio que não, tá? Mesmo tomando a vacina, assim, a vacina é excelente. Só para vocês terem uma ideia, a vacina, ela consegue prevenir de cada 10 pessoas que tomam a vacina que poderiam ter câncer de colo. Então, vamos colocar 10 pessoas que com certeza teriam câncer de colo. 9 não vão ter se tomarem a vacina. Então, olha a importância da vacina. Mas tem aquele azarado que, infelizmente, mesmo tomando a vacina, vai ter a lesão do colo do útero. Então, mesmo tomando a vacina, não pode se parar com o exame de prevenção, com o Papa Nicolau, e, é óbvio, o uso de preservativo, porque o preservativo ele protege contra outras DSTs, né? A mais temida aí talvez seja o HIV. E essa pergunta aqui também é interessante. Doutor, estou grávida, né? Fui diagnosticada com HPV. Posso ter parto normal? Pode sim, tá? A gente só não recomenda o parto normal naquelas pacientes que têm HPV e estão com muitas verrugas na parte genital. Porque existe um risco de transmitir, nesses casos, o HPV para o bebê. E uma complicação rara, mas muito grave, que é o que a gente chama de papilomatose da parte laríngea do bebê, às vezes obstruindo até as vias respiratórias do bebê. Então, se você tem HPV e tem lesões verrucosas, no momento que a bolsa rompeu, você entra em trabalho de parto, a gente não recomenda parto normal, a gente recomenda cesariana. Mas, se você teve contato com HPV, não está com lesões verrucosas. Ah, mas doutor, eu tenho uma ferida no colo. Eu tenho HPV no colo, eu tenho uma ferida no colo. Posso ter parto normal? Pode. Mesmo que as suas lesões sejam de baixo ou alto grau no colo do útero, você pode ter parto normal sim. Isso não tem problema nenhum para o bebê. A gente só não recomenda o parto normal quando você já está com câncer de colo. Por quê? Quando você já está com câncer instalado no colo do útero, né, no momento da dilatação e passagem do bebê, tem grande chance daquele colo lacerar e ter uma hemorragia aguda e grave na hora do parto. Então, nesses casos, a gente também não recomenda parto normal, a gente recomenda cesariana. Mas, fora isso, né, se você não tem verruga, se você não tem câncer, se você tem só lesões de baixo, ou mesmo que seja de alto grau, não está contraindicado o parto normal. Pelo contrário, a gente até incentiva o parto normal, porque tem alguns estudos que mostram que quando a mulher tem parto normal, nesses tipos de lesão de baixo ou mesmo alto grau,
isso estimula a regressão dessas lesões e até a cura. A gente ainda não sabe explicar muito bem por que isso acontece, mas a gente observa isso. Então, o parto normal é superestimulado e incentivado em mulheres que têm lesões de baixo ou mesmo alto grau. Bom, isso foi uma apresentação resumida, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. Hoje o foco dessa apresentação foi na prevenção. É óbvio que esse assunto é um assunto muito extenso. Se eu fosse falar aqui de tratamentos, tipos de tratamentos, estagiamento de câncer de colo do útero, eu teria que fazer um curso inteiro, que é muita coisa, é muita informação. Mas a principal foco hoje realmente foi aí a prevenção, e é nisso que todos nós que trabalhamos na área da saúde temos que nos preocupar, né? Buscar incentivar, promover a saúde, né, de forma individual e coletiva, na nossa família, né, na nossa sociedade, para que a gente elimine de vez um tipo de câncer que é totalmente prevenível, sabe? Vocês viram que, às vezes, leva até 10 anos entre o contato com HPV até você ter câncer de colo do útero. Então, em 10 anos, você não diagnosticar uma lesão antes de virar um câncer, sabe? É porque você papou mosca, você perdeu a oportunidade. Aqui no interior de São Paulo, a gente ainda está diante de uma situação de saúde melhor que muitos outros lugares do nosso país, em que as pessoas têm muita dificuldade de acesso à saúde básica, né? Mas mesmo aqui, com frequência, a gente diagnostica câncer de colo do útero, infelizmente. Então, estou deixando aí para vocês esse recado, tá? Esse agradecimento. Tá? Quem quiser, eu coloquei aqui também, tá? O meu endereço no Instagram, quem quiser me seguir lá também. Estou sempre procurando colocar alguma coisa de relevância para a saúde da mulher e da gestante. Não sou blogueiro, gente, mas, na medida do possível, estou tentando contribuir um pouco aí para a sociedade. Ok? Muito obrigado. Laura, alguém está me ouvindo? Doutor. Oi, pode falar. Perfeito, doutor. Nossa, tô aqui vendo o chat, todo mundo fazendo vários elogios. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Quer fazer alguma pergunta? Eu tenho. Pode fazer, quem Pode fazer, estou ouvindo. É o Rafael. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bom, doutor? Eu tenho uma pergunta, a seguinte, por exemplo, a mulher é diagnosticada com câncer de colo de útero. Daí ela vai fazer todo o tratamento do câncer. Uma vez que ela conseguiu se tratar do câncer, ela não se eliminou do vírus, né? O vírus da HPV continua nela ainda, né? Sim, exatamente. É isso mesmo, tá? O vírus, ou você tem uma cura espontânea dele, ou se não houver essa cura espontânea, o vírus ele permanece. Interessante sua dúvida, Rafael. Realmente. Alguém tem mais alguma dúvida? Vários elogios aqui no chat. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Doutor, consegue ativar a sua câmera por agora? Deixa eu sair daqui. Estou ativando aqui. Eu já estou vendo você, mas deixa eu ver aqui, minha câmera não está ativando. Peraí. Ela está sem a opção. Eu não estou aparecendo ainda. É que você tem que parar de compartilhar, doutor. Tem que parar de compartilhar o quê? A sua tela. Naquele xizinho entre o microfone e os 3 pontinhos. Tá. Então, deixa eu ver aqui. Isso. É que ele não deixa abrir a sua câmera enquanto não para de compartilhar. Congelado aqui.
Espera aí que eu acho que está indo. Eu acho que agora vai. Deu uma travadinha, normal. Uhum. Pronto. Estou aparecendo agora? Ainda não. Eu já desativei a câmera aqui. Aí. Eu estou vendo você, Agora- eu. Agora sim. Tá ok. Bom, gente, alguém tem mais alguma dúvida? Acho que já dá pra gente. Tem mais uma. Pode falar. Pode perguntar. O câncer de colo de útero, ele acontece porque a pessoa está contaminada pelo HPV, certo? Certo. Não tem nada a ver com endometriose, esse tipo de doença que acomete o Não. útero mesmo. Não, tem nada a ver, tá? A endometriose, por sinal, apesar de ser uma doença cuja incidência e prevalência aumenta a cada ano, e o seu comportamento ele ser invasivo e agressivo, comprometendo demais a qualidade de vida das mulheres, não é um câncer, não é uma lesão neoplásica, tá? Nem tem relação com nenhum tipo de câncer. São Tá bom, muito obrigado. patologias. Laura. Oi. Marisa. Oi, Marisa, pode Eu falar. Nossa professora. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Jorge. Oi, bom dia. Só para passar aqui e agradecer ao doutor, né? Trazer essa palestra esclarecedora e agradecer pelo aceite, né? De estar aqui com a gente, abrilhantando É o um nossa semana da privilégio para mim. enfermagem. Então, muito obrigada, viu, doutor, de conseguir achar um espaço. A gente sabe que a demanda do dia a dia aí não é fácil. É E verdade. prontamente aceitou, né, essa parceria com a gente, e foi muito bom. Eu entrei um pouquinho atrasada devido a outra demanda, mas consegui pegar toda a palestra e foi muito bom mesmo, dinâmica, esclarecedora, objetiva. Gratidão, muito obrigado, viu? Imagina. Espero que quando voltarmos presencialmente a gente consiga marcar algo aí para o doutor ir lá pode com a contar gente, comigo. tá bom? Obrigado. De nada. Doutor, agora eu quero fazer só uma colocação. Gostei muito do que você falou na palestra sobre ser inadmissível a gente ainda ter mulheres que falecem devido à patologia do câncer de colo de útero, né? E é muito triste. É muito triste. Infelizmente, a gente sabe que essa questão da saúde da mulher, parte íntima da mulher, acaba sendo um tabu, né? Eu conheço muitas senhoras já avançando aí para a terceira idade que ainda tem vergonha de fazer esses exames. Uhum. Né? A gente vê algumas mães que impedem as filhas de procurar atendimento médico, atendimento, enfim, dessa parte ginecológica. Eu queria que você deixasse uma orientação para nós, quanto profissionais da saúde, quanto profissionais da enfermagem, alguma técnica de estratégia para a gente conseguir captar essa população de uma forma mais efetiva, vamos dizer assim. Você teria alguma dica que a gente possa... Olha, assim, para você chamar a atenção das pessoas, você tem que mostrar a importância daquilo que você quer passar. As pessoas dentro dos seus lares, sem informação, elas não têm noção da gravidade da situação. Uhum. Até nós, profissionais de saúde, né, eu tenho certeza que muitas dessas informações que eu passei aqui foram novidade para muita gente. Por quê? Porque a prevalência, né, o risco, né, e a capacidade que a gente tem de prevenir uma doença, que nem o câncer de colo do útero, que mata muita gente ainda, as pessoas que estão na intimidade dos seus lares, mesmo hoje em dia, o mundo globalizado, com internet, a comunicação, não tem essa noção. Uhum. Então, a velha e boa estratégia de campanhas públicas de educação e orientação é que continua sendo a ferramenta fundamental para a gente tentar conscientizar as pessoas da importância de se cuidar. Uhum. Né? Porque, fora isso, né, não conseguindo levar essa informação, a gente não consegue mudar esse quadro. Uhum. A Perfeito. mesma coisa a vacina, né? A vacina do HPV, muita gente, quando essa vacina ela foi
ela foi disponibilizada, né, inventaram a vacina do HPV, inicialmente teve muita gente, né, em várias esferas sociais, inclusive religiosa, que foi extremamente contra a vacina do HPV, dizendo que isso seria um estímulo e uma orientação sexual para as crianças. Sabe, gente, é de uma ignorância, um preconceito absurdo. Ninguém quer incentivar uma criança a ter sexo antes do tempo, imagina. É justamente o objetivo de prevenir essa criança antes do início da vida sexual dela. Porque a gente sabe que a resposta imunológica à vacina na criança é melhor do que no adulto. Tanto é que vacina na criança a gente indica 2 doses, no adulto tem que ser 3. Entendeu? Então, assim, infelizmente, mesmo a gente, no ano de 2021, ainda encontramos essas resistências. E isso só com muita informação, e informação, assim, cansativa, sabe? Aquela que você vai lá e tem que ficar o tempo todo, sabe, disponibilizando essa informação. Então, cartaz, na internet, a prefeitura, nos postos de saúde, nos agentes de saúde social, de saúde que vai na casa das pessoas, os agentes. Então, assim, incentivando isso, sabe? Isso aí tem que ser assim. Não, perfeito. É isso aí. Nós temos uma dúvida aqui, doutor, que mandaram no chat. Tive um parceiro que teve verrugas no pênis e com o tempo sumiu e surgiu uma pequena feridinha no couro do cabelo. Eu fiz exame e o resultado foi negativo para HPV, porém pode ser um tipo de sífilis nele? Não. Se surgir uma ferida, a gente tem que pensar em cancro, né, que é a primeira lesão da sífilis. Né, que normalmente o cancro ele vai dar na parte que normalmente houve contato primeiro, né, com o treponema pallidum, que é o agente da sífilis, que pode ser na região genitoanal ou pode ser mesmo na região, né, oral, que normalmente, né, nos atos sexuais é que a gente entra em contato e acaba desenvolvendo essa ferida. Né. Na cabeça pode ter sido outra ferida, mas, enfim, medicina a gente nunca descarta, né? Nada como examinar para poder ver realmente o que é. Ok. Mais uma dúvida. Quais as chances de uma mulher que teve parte cesariana por HPV com verrugas, após 5 anos, ter evoluído para um câncer de colo de útero? Não tem relação. Não tem relação. Porque, assim, o fato de você ter tido verrugas não significa que você vai ter câncer de colo do útero. Isso não tem relação. Por quê? Porque, que nem eu falei, os tipos que causam verruga são os tipos 6, 11, são os de baixo risco oncogênico. Já os tipos de HPV que causam câncer de colo do útero são aqueles mais agressivos, de alto risco oncogênico, 16, 18, 33, 45. Então, o fato de você ter tido um HPV que causou verruga não significa necessariamente que você também teve contato com HPV que vai causar lesão de colo, mas sempre existe esse risco também. É importante, que nem eu falei, mesmo você tendo tido HPV, mesmo você tendo sido vacinada para HPV, não deixar de fazer periodicamente seu Papa Nicolau. É isso aí. Tem mais uma aluna, Verusca, querendo perguntar. Pode perguntar. Bom dia, doutor. Primeiro, parabéns. Bom dia. Eu acho que vai dar uma fugidinha a minha pergunta do câncer do colo do útero. Aquela patologia adenomiose, a única cura dela é a histerectomia ou tem algum tipo de tratamento menos invasivo? Não. A adenomiose é cirúrgica. A adenomiose é uma patologia do endométrio, que é a camada interna do útero, que é a camada que menstrua todo mês, onde você tem a invasão do endométrio dentro da parede uterina, do miométrio. E isso, normalmente, faz com que o útero tenha um aumento de volume, muita cólica menstrual e um sangramento excessivo. Não existe nenhum tratamento medicamentoso que cure a adenomiose. O tratamento medicamentoso ele pode estabilizar o sangramento durante algum período,
mas essa é uma doença progressiva, que com o tempo, mesmo o remédio não vai mais conseguir conter o sangramento. Então, normalmente, quando a gente está diante de uma adenomiose, é uma situação em que a gente indica a esterectomia. Agora, isso é muito triste quando a paciente, por exemplo, ainda quer ter filhos, não tem prole, e você sabe que você não pode, às vezes, ficar perdendo muito tempo com essa paciente pelo risco que ela tem, às vezes, de ter uma hemorragia aguda e isso comprometer a saúde dela. Mas também não impossibilita, uma vez você tendo adenomiose, você engravidar. A gente sabe que a adenomiose, por uma condição patológica do endométrio, dificulta, às vezes, engravidar e aumenta a incidência de abortamento. Mas isso também, que a gente fala, em medicina, nem nunca, nem sempre. Recentemente, eu tive uma paciente com adenomiose iterativa, com vários problemas de saúde, que engravidou e teve seu bebê normalmente, como se nada tivesse acontecido na vida dela. Então, isso é para provar que, por mais conhecimento científico que a gente tenha, né, eu, por exemplo, eu acredito muito, eu falo isso como testemunho pessoal, né, acima do nosso conhecimento científico, tem muita determinação e a vontade de Deus. Então, tem situações que a gente, mesmo sendo médico, mesmo a gente sendo da saúde, mesmo com todo o conhecimento que a gente nunca pode descartar uma possibilidade. Já vi muitas pacientes que passaram em vários colegas e falaram assim, não, você não consegue engravidar. Pouco tempo depois, ela estava grávida. Entendeu? Já vi pacientes com malformação uterina, que ninguém dava condições daquela paciente engravidar, e que engravidou e teve seu bebê. Então, a gente nunca pode colocar o nosso conhecimento, muito menos a nossa simples vontade, acima das leis da vida. Tá certo? Então, se você conhece ou se você sabe de alguém que tem adenomiose e queira engravidar, isso não é impossível, embora seja mais difícil, isso não é impossível. Obrigada, doutor. Deus abençoe. Amém, todos nós. Aurinha, deixa eu só agradecer ao doutor também, né? O doutor é um companheiro de longas datas, né, doutor? Quando o doutor chegou na nossa região, nós já começamos a trabalhar junto, né, doutor? Desde 2008. Exatamente. De longas datas, agradecer pelo carinho, por esse compromisso social, né, em fazer essas palestras e estar aqui com a gente na ITEC. Como eu falo para os nossos alunos, eles são educadores e vão ser divulgadores de tudo isso. Então, meu sincero agradecimento e obrigado por ser esse excelente profissional, doutor. Sempre comprometido com a sociedade. Obrigada. Obrigado. Grande abraço, Carlinhos. É isso, então, gente. Acho que já dá para a gente ir encerrando, doutor, para não tomar muito seu tempo também. Deixo aqui mais uma vez nossos agradecimentos, vários elogios aqui no chat, todo mundo adorou a palestra. Realmente foi um tema extremamente pertinente para todos nós. Deixo aqui meus agradecimentos em nome de toda a nossa comunidade, tá bom? Eu que também agradeço. Mesmo. Eu também agradeço. Mais uma vez, reforço aqui, um privilégio poder estar aqui. É o tipo de coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Incentivo à saúde, orientação, essas palestras. Eu acho que é de uma importância, uma suma importância. E espero que tenha contribuído aí para que todos os colegas, né, possam, no seu dia a dia, estarem também comprometidos com a saúde de todos. É isso aí. Propagar informações. Gente, então é isso. Obrigada a todo mundo que assistiu também, que mandou suas dúvidas, comentários. A participação de vocês faz todo sentido para que a gente continue trazendo ótimos profissionais para as nossas palestras. Muito obrigada, pessoal. Vou encerrar então, Carlinha. Laura, só reforçando que hoje às 14 horas nós temos a apresentação do TCC dos alunos do 4º módulo. Turminha, todo mundo aqui novamente. Isso aí. Doutor, depois dá uma olhadinha no chat aqui para você ver os elogios, tá bom? E os comentários, tá certo? Obrigado. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.